Olá, meu povo, bom dia, tudo bem com todo mundo? Ótimo! Vamos continuar trabalhando nossas revisões, tá? Nossas revisões de habilidades que trabalhamos aí durante esse último bimestre, o terceiro bimestre, tá bom? Hoje vamos rever os momentos da narrativa e as vozes do texto, tá? Especificamente essas duas habilidades, identificar em textos narrativos a situação inicial, o conflito gerador, o clímax e o desfecho. E reconhecer os mecanismos de representação das diferentes vozes no texto, do narrador, de personagens, de discurso direto e indireto. E o gênero base para o nosso trabalho é o conto. Muito bom. Nós lembramos que o conto é um texto narrativo, ou seja, conta-se uma história, um acontecimento, um fato que envolve personagens, um tempo, um lugar, né? Ele tem uma estrutura, uma sequência narrativa, é sobre isso que vamos falar nas primeiras questões. Zorro. Dom Diego de la Vega levava uma vida tranquila na próspera fazenda de seu pai, Dom Alejandro de la Vega. Seu empregado, Bernardo, testemunhou uma injustiça. Como era mudo, narrou o caso com grandes gestos. Num segundo, Dom Diego se transformou em Zorro, o justiceiro mascarado, e partiu a galope, cortando a noite com seu cavalo negro. Na cidade, Zorro desafiou o cruel sargento Garcia a um duelo. Ágil como um acrobata, Zorro saltou com sua espada e perseguiu o sargento. Mas os soldados do sargento chegaram e Zorro precisou fugir. Então, deixou sua marca sobre o peito do malvado, um Z de Zorro. O governador da província colocou a cabeça de Zorro a prêmio, mas ele era o defensor dos fracos e oprimidos, e ninguém quis denunciá-lo. E Zorro continuou seus combates em segredo, e aí surgiu essa história que conta o surgimento dessa lenda aí do Zorro. A primeira questão vai trazer em debate, em destaque, o conflito gerador, em torno do qual se desenvolveu o conto. Ora, em tese, nós vivemos dias tranquilos, situações corriqueiras, cotidianas, até que surge um problema, né? Existe um conflito e nós precisamos resolver. As narrativas, as histórias, a mesma coisa. Se a história ficar do início ao fim, o casal feliz, vai trabalhar, chegou, encontrou o filho, foi para a escola, se não acontecer nada de inesperado, você acha aquilo muito chato, não é verdade? Tem que ter um conflito, acontecer alguma coisa, para que você crie expectativa, como vai resolver, e como se encaminham aqueles personagens até resolver o conflito. Nessa história que nós lemos, qual foi o conflito? O que causou o desenvolvimento dessa história? A. Uma injustiça presenciada pelo empregado de Zorro. B. A tranquilidade vivida por Dom Diego de la Vega. O desafio proposto por Zorro ao sargento Garcia. A marca de Zorro deixada sobre o peito do malvado. Então observe que dentre esses itens, um deles constitui o conflito gerador, ou seja, aquele problema que desencadeou todas as ações da história, né? As ações principais, tá bom? Normalmente nós temos um parágrafo inicial, nós chamamos de situação inicial, onde se apresenta o personagem, se apresenta ali o tempo, o espaço, você situa o leitor, cria uma atmosfera para aquela história, e em seguida vai surgir um problema. Que problema foi esse? Nós vamos retomar um trecho do texto para que evidenciemos com clareza esse momento do surgimento do conflito. Vejam só, Dom Diego de la Vega levava uma vida tranquila na próspera fazenda de seu pai, Dom Alejandro de la Vega. Observe que nesse primeiro parágrafo nós temos o quê? Um personagem, Dom Diego de la Vega, a vida dele era tranquila, bacaninha, onde era na fazenda de seu pai, e o nome do pai dele. Então observe que o primeiro parágrafo, o narrador apenas ambienta, diz quem é o personagem, que é o Dom Diego, onde ele mora, é numa fazenda, e diz como era a vida dele, uma vida tranquila, sem perturbações.
Seu empregado Bernardo testemunhou uma injustiça. Como era mudo, narrou o caso com grande gesto. Então, observe que estava tudo tranquilo, todo mundo vivia bem, feliz, até que alguém causou uma injustiça. Então, observe que essa injustiça é o que desequilibra essa história tranquila. É o fato novo, é o fato inesperado, é o conflito. É o conflito gerador dessa história. Aconteceu essa injustiça e o Bernardo lá testemunhou. Levou a Dom Diego e aí aconteceu o enfrentamento, né? O duelo entre Dom Diego e o malvado Sargento Garcia. Vocês compreenderam bem? Logo, qual é a resposta correta? Nós temos a resposta correta, a letra A. Está claro isso, gente? A vida era tranquila até que houve uma injustiça. Então, essa injustiça é o conflito gerador, tá? É o fato que desencadeia toda a história propriamente dita, tá? As ações que vão ser desenvolvidas até chegar a um desfecho, tá bom? Continuando. O clímax do texto está presente no... Olha, eu já falei para vocês sobre a situação inicial, onde se apresenta a história, personagem, espaço, tudo tranquilo. Na situação inicial, normalmente não tem problema. Falei sobre o surgimento do conflito, que é exatamente quando algo desequilibra aquela situação. Estava boa, estava de boa na lagoa, e de repente algo inesperado surge, e aí é um problema e precisa ser solucionado, que é o conflito. Esse conflito, quando ele surge, ele se desenvolve. Várias ações vão sendo feitas até que ele chega a um ponto alto de tensão. Ele vai se agravando, tá? Até que chega a um ponto que dali ele estoura, ou, né, tem que partir para uma solução, ou positiva ou negativa, mas alguma coisa tem que ser feita ali. Esse ponto de maior tensão é o que nós chamamos de clímax. E onde, nesse texto que lemos, onde é que ele aparece? Vamos voltar ao texto? Tudo, gente, é o texto. Não vale adivinhação. Ah, eu li da agorinha. Não, 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 não. Precisamos voltar ao texto, tá bom? Então temos aqui. Dom Diego de la Vega levava uma vida tranquila na próspera fazenda de seu pai, Dom Alejandro de la Vega. Nós já identificamos que esse trecho aqui, eu já falei, é a situação inicial, né? Onde se apresenta o personagem, o espaço, enfim, a situação cotidiana desse lugar. Seu empregado, Bernardo, testemunhou uma injustiça. Como era mudo, narrou o caso com grandes gestos. Nós já vimos que aqui representa o surgimento do conflito. Houve uma injustiça e isso tem que ser reparado, tá? A partir de então, algumas ações sucederão. No segundo, Dom Diego se transformou em zorro por conta disso, porque ele não suportava injustiça, o justiceiro mascarado, e partiu a galope cortando a noite com seu cavalo negro. Então vai indo, pocotó, 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 tá? Conflito, tensão. Vai encontrar? Não vai encontrar? Vai resolver? Não vai resolver? Na cidade, Zorro desafiou o cruel Sargento Garcia a um duelo. Ágil como um acrobata, Zorro saltou com sua espada e perseguiu o sargento. Ações que vão acontecendo, né? Mas os soldados do sargento chegaram e Zorro precisou fugir. Então, deixou sua marca sobre o peito do malvado, um Z de Zorro. Observe que esse parágrafo aqui é onde vai acontecer exatamente um momento de maior tensão. Zorro encontra o Sargento Garcia, enfrenta o duelo, está ali enfrentando, chega os soldados, e agora? O Zorro vai ser pego? O jogo vai virar? O Sargento Garcia vai conseguir derrotar? Pá. Então esse clima, esse ponto de tensão, é o que nós chamamos de clímax, tá? Então, nós temos o clímax onde? No quarto parágrafo, tá bom? E, bom, após o clímax, vai solucionar. O governador da província colocou a cabeça de Zorro a prêmio, mas ele era o defensor dos fracos e oprimidos e ninguém quis denunciá-lo, e Zorro continuou seus combates em segredo. Nós temos aqui o desfecho, o quinto e sexto parágrafos, logo a resposta, quarto parágrafo, tá? É o clímax. Está claro isso, gente? É o ponto de maior tensão, quando os Zorro e o Sargento Garcia se encontram,
E aí nós ficamos naquela, vai Zorro, vai, mais uma Zorro, vai, dá tempo Zorro. E aí é exatamente esse ponto de maior tensão aí, para em seguida vir o desfecho, tá bom? 3. Releia. Na cidade, Zorro desafiou o cruel sargento Garcia a um duelo. Ágil como um acrobata, Zorro saltou com sua espada e perseguiu o sargento. Observe que aqui nós temos um trechinho e vamos identificar agora, nós já trabalhamos nas duas primeiras questões, os momentos da narrativa, né? Identificamos a situação inicial, surgimento do conflito, clímax e desfecho. E na terceira questão, com relação a esse conto, nós vamos identificar a voz, uma voz aí, tá? Na cidade, Zorro desafiou o sargento Garcia. Essa fala, essa voz, quem está pronunciando essa voz? Quem está reproduzindo essa voz? É o Zorro? É o sargento Garcia? É o narrador ou é o governador da província? É o narrador. Aí observe que é um momento de narração. Na cidade aconteceu isso, Zorro desafiou o cruel sargento Garcia a um duelo. Então observe que é o narrador que está aí, colocando as ações dos personagens, tá bom? Vamos agora ler um textinho, Histórias para o Rei, para responder as nossas próximas questões, tá? Nunca podia imaginar que fosse tão agradável a função de contar histórias, para a qual fui nomeado por decreto do rei. A nomeação colheu-me de surpresa, pois jamais exercitara dotes de imaginação e até me exprimo com certa dificuldade verbal. Mas bastou que o rei confiasse em mim para que as histórias me jorrassem da boca à maneira de água corrente. Nem carecia inventá-las, inventavam-se a si mesmas. Este prazer durou 6 meses. Um dia, a rainha foi falar ao rei que eu estava exagerando. Contava tantas histórias que não havia tempo para apreciá-las, e mesmo para ouvi-las. O rei, que julgava minha facúndia uma qualidade, passou a considerá-la um defeito, e ordenou que eu só contasse meia história por dia, e descansasse aos domingos. Fiquei triste, pois não sabia inventar meia história. Minha insuficiência desagradou, e fui substituído por um mudo que narra por meio de sinais e arranca os maiores aplausos. Então observe que nós temos aqui um outro conto para continuarmos trabalhando aí os momentos da narrativa e as vozes do texto, tá? Repetindo, vozes da narrativa são as falas, né? São as intervenções que podem ser do narrador, tá? Ele está contando as ações ali vividas pelos personagens, ou pode ser o personagem. O personagem pode, a fala dele pode estar colocada de forma direta nos discursos diretos. Lembram? Discurso direto é aquele que tem um verbo de elocução, 2 pontos, travessão ou aspas, e aí o narrador diz a fala do jeito que o personagem falou. Discurso indireto, nós temos o verbo de elocução também, temos aquele pronome que ou pronome se, e aí o narrador é quem reproduz a fala do personagem com as palavras dele, tá? Esse é o discurso indireto. E os momentos da narrativa nós lembramos, situação inicial, né? Quando a história ali surge e é apresentado ali o personagem, o tempo, o espaço, normalmente uma situação de equilíbrio, normalmente, não é obrigado, mas no iniciozinho, em seguida aparece o conflito, um problema surge, esse conflito vai evoluindo até um ponto de tensão máxima, que nós chamamos de clímax, e aí desse ponto de tensão máxima, algo se resolve, alguma coisa acontece, e esse algo que acontece é o desfecho, que pode ser de forma positiva ou pode ser de forma negativa, ok? Bom, estou reexplicando para que nós possamos compreender bem. O trecho que evidencia o surgimento do conflito do conto lido é, mais uma vez, o surgimento do conflito, tá bom? Minha insuficiência desagradou e fui substituído por um mudo que narra por meio de sinais e arranca os maiores aplausos. B. O rei ordenou que eu só contasse meia história por dia e descansasse aos domingos.
Fiquei triste, pois não sabia inventar meia história. C. Um dia, a rainha foi falar ao rei que eu estava exagerando. Contava tantas histórias que não havia tempo para apreciá-las e mesmo para ouvi-las. D. Nunca podia imaginar que fosse tão agradável a função de contar histórias. A nomeação colheu-me de surpresa, pois jamais exercitara dotes de imaginação. Mas bastou que o rei confiasse em mim para que as histórias me jorrassem da boca à maneira de água corrente. Nem carecia inventá-las, inventavam-se a si mesmas. Então observe que nós aqui vamos mais uma vez identificar o surgimento do conflito, tá? Ou seja, a história está ali na tranquilidade, né? Bacaninha, bacaninha, de repente acontece algo inesperado e esse é o conflito, tá bom? Vou dar um tempo para vocês responderem, porque eu já fiz as 3 primeiras questões, que é a mesma habilidade, são as mesmas habilidades. Agora eu acho que vocês já rememoraram aí esse conteúdo. Vou dar um tempinho aí de 10, 15 segundos para vocês me identificarem a resposta correta. Bacana? Bom, vamos voltar? Já sabem a resposta? Vamos identificar item a item e à medida que formos analisando o item, vamos reconhecendo a qual momento da narrativa ele pertence. E aí, naturalmente, que ao final da análise dos itens, nós concluiremos, chegaremos à resposta correta, tudo bem? Bom, então vamos lá, é o surgimento do conflito. Letra A. Minha insuficiência desagradou e fui substituído por um mudo, que narra por meio de sinais e arranca os maiores aplausos. Esse momento do mudo é o surgimento do conflito? Ora, observe que o surgimento, o mudo, ele vai chegar, na verdade, ao desfecho da narrativa. Vocês lembram que ele contava histórias, muitas histórias, várias histórias brotavam assim, ele já nem tinha controle sobre o surgimento das histórias, na verdade? Aí a rainha cansou porque não conseguia ouvir todas as histórias, né? Ela não conseguia apreciar as histórias, então ela reclamou. O rei pediu que diminuísse e ele não conseguia diminuir e, por fim, ele acabou sendo substituído por um mudo, né? Que fazia gestos. Então, observe que esse trecho da narrativa ele pertence ao desfecho e não ao conflito. Aí já foi o desfecho. E para o personagem não foi exatamente um desfecho feliz, né? Ele acabou perdendo esse emprego aí de contador de história. O desfecho pode ser uma coisa boa, mas necessariamente não é. Pode ser uma coisa não muito agradável para o personagem. Letra B. O rei ordenou que eu só contasse meia história por dia e descansasse aos domingos. Fiquei triste por não saber inventar meia história. E agora? A letra B corresponde a que momento da narrativa? Observe que ele contava histórias, jorrava, e de repente ele tinha que contar só meia história, e ele ficou naquela aflição. E agora, o que eu vou fazer? Foi o ponto de tensão, clímax. Entendeu? Ele ficou tentando, como é que eu vou contar a minha história? E acabou que ele não conseguiu e foi contratado do mudo. Então, observe que daqui, desse momento, do clímax, ele não conseguiu contar, aí veio o desfecho, que foi a contratação do mudo. Vocês conseguem compreender? Então, nós já temos aí o desfecho da narrativa, nós temos o clímax, vamos continuar.
Um dia a rainha foi falar ao rei que eu estava exagerando, contava tantas histórias que não havia tempo para apreciá-las e mesmo para ouvi-las. Então observe que ele foi contratado, contou, estava maravilhoso, estava ótimo, estava joia, 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 contava história, rapaz, mas tá bom demais, uma já saía, já vinha outra, estava tudo muito feliz, estava excelente, até que a rainha cismou, olha que rainha danada, cismou que não conseguia apreciar as histórias e foi reclamar ao rei. Então, o que estava às mil maravilhas, de repente, começou a ser o quê? O problema. Começou a ser o conflito. Então, surge o conflito quando a rainha cansa. Ela não consegue dar conta das histórias que ele contava. Vai reclamar ao rei e aí surge o conflito. O rei manda, ele diz para ele contar só a meia história, e a meia história ele não consegue contar, fica naquela bagunça na ideia dele, fica tentando, não consegue ver o desfecho, que é a contratação do mudo. Naturalmente que a letra D vai ser o quê? Nunca pude imaginar que fosse tão agradável a função de contar histórias. A nomeação colheu-me de surpresa, pois jamais exercitara... Observe nossa imaginação. Bastou que o rei confiasse em mim para que as histórias me jorrassem da boca à maneira de água corrente. Nem carecia inventá-las, inventavam-se a si mesmas. Então observe que aqui é um momento de tranquilidade, não é isso? Ou seja, essa situação inicial, ele estava lá, o rei contratou, as histórias vinham, jorravam. Então nós temos a situação inicial. Diante do que está anotado aqui, naturalmente nós já sabemos que a resposta correta é a letra C. Tá bom? Conseguiram entender essa habilidade? Consegue agora desenvolver essa habilidade com mais tranquilidade? Espero que sim. Estejam atentos. Qualquer dúvida, leve ao seu professor. Tá bom? Nós temos uma quinta questão que diz assim. O trecho contava tantas histórias que não havia tempo para apreciá-las e mesmo para ouvi-las. Corresponde a um comentário. Gente, quem é que diz isso? Essa voz é de quem? Quem é que não conseguia apreciar as histórias? Hein? Nem ouvir. Era o narrador? Era a rainha? Era o rei? Ou era um súdito? Né? Uma outra pessoa do reino. Vamos ao texto? Olha só o trechinho do texto. Este prazer durou 6 meses. Um dia a rainha foi falar ao rei que eu estava exagerando, contava tantas histórias. Então observe que a rainha, né? Olha só. A rainha foi falar ao rei. O que ela foi falar ao rei? Ah, eu estava exagerando, contava tantas histórias que não havia tempo para apreciá-las. Então observe que essa fala corresponde à voz da rainha. É ela que se queixa ao rei de que ele está contando muitas histórias. Logo, a resposta correta é a letra B. Entenderam? E observe que aqui nós temos um discurso direto. Desculpa, faz de conta que não ouviu. Discurso indireto. Por quê? Porque é o narrador que... Aqui é a fala da rainha com as palavras do narrador. Ele reproduz a fala da rainha com as palavras dele. Mas o que ele diz foi a rainha que falou, compreende? Por isso que é discurso indireto, tá? É a fala do personagem, é isso, que alguém reproduziu. É como você diz assim, mamãe, o papai pediu que a senhora me mandasse comprar ali, sei lá, um pão. Quem está dizendo é você, ali, para sua mãe. Mas essa fala não é sua. Você está reproduzindo a fala do seu pai. Isso é que é discurso indireto. É quando eu reproduzo a fala de outra pessoa. Nesse caso, o narrador está dizendo, mas ele está reproduzindo a fala da rainha, que é o personagem. Está claro isso? Então vamos agora, aliás, né, nós chegamos aqui ao fim, né, da aula. Eu cometi um gafe no início da aula, mas eu vou corrigir agora. Você já sabe, naturalmente, que é a aula de língua portuguesa do 8º ano, eu sou o professor Vitorino Rodrigues, eu esqueci de me apresentar. Bom, alguma dúvida? É uma habilidade com a qual vocês têm mais dificuldade de trabalhar? Então, levem essas dificuldades, essas dúvidas ao seu professor, tá bom? Não pode ficar com dúvida. Leve, tá? Anote, sempre que tiver dúvida que você vá anotando essas dificuldades para levá-las ao seu professor, tá bom? Então nós vamos encerrar nossa aula por aqui, espero que tenham compreendido bem, tá certo?
Espero que fiquem bem, vocês fiquem em paz. E nós voltaremos a nos encontrar na nossa próxima aula, que é amanhã mesmo, né? Então, até amanhã, fiquem bem, fiquem com saúde e a gente se encontra amanhã. Tchau, obrigado.